pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e hoje vamos falar de múltiplos de divisores, mais especificamente sobre MMC e MDC. O MMC é muito importante depois quando a gente for trabalhar com fração, somar fração, principalmente a gente vai usar muito. Então vamos ver primeiro. MMC. O que é MMC? Mínimo múltiplo comum. Corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. Então eu vou querer um número comum, um múltiplo comum, por isso esse nome, mínimo múltiplo comum. Menor, que também pode ser conhecido, menor múltiplo comum. Comum, o que quer dizer comum? Que é comum aos dois ao mesmo tempo. E aqui, retornando o que é múltiplo, então para encontrar o múltiplo basta multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Então, eu pego aqui o múltiplo de 7. Então vamos lá. 7 vezes 0 igual a 0. 7 vezes 1 igual a 7. 7 vezes 2 igual a 14. 7 vezes 3 igual a 21. E assim a gente encontra a sequência dos múltiplos de 7. Então, 0, 7, 14, 21, 28. 8. 8 vezes 0, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Note que o 0 é múltiplo de todos os números e que os múltiplos de um número são infinitos. Por isso, essa reticência aqui. Para saber se o número é múltiplo de outro, devemos descobrir se um é divisível pelo outro. Então, por exemplo, 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. Ok, pessoal? Outra coisa uma dica que eu posso dar aqui é o seguinte. Para descobrir os múltiplos de um número, é só ir somando ele. Então, se eu quero um múltiplo de 7, começo com 0 e vou somando. 0 mais 7, 7. 7 mais 7, 14, 14 mais 7, 21, 21 mais 7, 28, 28 mais 7, 35. Com 8 a mesma coisa. Se eu quero o múltiplo de 8, eu começo com 0 e vou somando 8. 0 mais 8, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32 e assim por diante. Ok, pessoal? Cálculo do MMC através da fatoração. O melhor é usar o método da fatoração, ou seja, a decomposição em fatores primos. Acompanhe no exemplo abaixo como calcular, então, o de 12,45. Números primos. Primeiro vamos aqui embaixo, antes de ver aqui o método. Observe que o processo vamos dividir os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles números naturais divisíveis por 1 ele mesmo. Então, o que são números primos? São números que só tem como divisor, só quem divide esses números é 1 e ele mesmo. 1 divide qualquer número e ele mesmo. E os primos são os primeiros primos, 2, 3. Aqui, se eu pensar, o 0 e o 1 não entra nisso. O 0 e o 1 não tem classificação. Então, o menor que eu tenho, que é divisível por 1 e por ele mesmo, é o 2. E aí é o único par também que é primo. Os outros primos sempre serão ímpar. O primeiro primo, então, é 2. Porque só tem como divisor 1 e ele mesmo. Depois é o 3. Quem divide o 3? O 1 e o 3. Quem divide o 5? 1 e o 5. 7, 11. Agora aqui tem o número 9 que é ímpar. Mas por que ele não é primo? Porque o 1 divide o 9, mas o 3 divide o 9 também. Então não é. Depois os outros pares todos serão... nenhum outro par além do 2 será primo. Então, 7, 11, 17, o 15 também não é, porque o 3, o 5 divide o 15, 19 e assim por diante. São os primeiros números primos. É bom ter esses números aqui memorizados que facilita as nossas contas. Então, e como que eu faço? Eu vou dividir pelos primos. O primeiro primo é 2. Tem alguém aqui que é divisível, entre 12 e 45 é divisível por 2? Sim, o 12. 12 dividido por 2, 6. Põe aqui. 45 não dá para dividir, porque ele é ímpar. Então, eu faço como? Eu vou e repito ele. Agora, tem ainda aqui que dá para dividir por 2? Tem o 6. Então, vamos dividir. Então, vamos repetir o 2. 6 dividido por 2, 3. Ok? 45 não dá por 2, repete ele.
Agora não tem mais nenhum por 2. Então, tem alguém por 3? Tem. 3 dividido... Tem o 3, que dá para dividir por 3, e o 45. 3 dividido por 3 dá 1. E 45 dividido por 3 dá 15. O 15 ainda pode ser dividido por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. Agora não tem mais nenhum que é dividido por 3. Mas o 5 é divisível por 5. 5 dividido por 5. E agora como que eu faço para encontrar o número? O menor múltiplo comum? Vou multiplicar todos esses aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 15, 45. 45 vezes 2, 90. 90 vezes 2, 180. Ok, pessoal? Então, para encontrar o número. E se for mais de 2, também é o mesmo processo. Põe 3, 4 números quando tiver e vai dividindo pelos números primos. Mínimo múltiplo comum em frações. O mínimo múltiplo comum é também muito utilizado em operações com frações, sabendo que para somar ou subtrair frações é necessário que os denominadores sejam iguais. Assim calculamos o MMC entre os denominadores e este passará a ser o novo denominador das frações. Okay? Então aqui tem o denominador 5 e 6, denominador é o que fica embaixo. A gente faz o MMC de 5 e 6 e vê que é 30. E aí a gente vai ver o MMC. Aqui eu não vou falar muito sobre isso, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre fração. E aí a gente fala sobre isso. Mas basicamente, aí achou, eu tenho outras frações equivalentes com o mesmo denominador e depois eu consigo somar e subtrair essas frações. Propriedades do MMC. Entre dois números primos entre si, o que é número primo entre si? São números que só têm o divisor comum 1. O MMC será o produto entre eles. Então, se eu penso 3 e 7, quem que divide 3 e 7 ao mesmo tempo? Só o 1. Então, eles são primos entre si. Então, qual que é o MMC entre eles? É a multiplicação. 3 vezes 7, 21. Só sabendo dessa regra, a gente ganha tempo fazendo conta. Então, não precisa tirar um MMC entre 3 e 7. Basta multiplicar eles. Os números vizinhos, tipo 4 e 5, lembrando, não precisa ser primo. Primo entre si não quer dizer que os dois têm que ser primo. Primos entre si significa que o único divisor é o 1. Então, entre 4 e 5, por exemplo, quem que divide o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Só 1. Então, o MMC entre eles é a multiplicação. Então, qualquer número vizinho, o menor múltiplo comum deles sempre será a multiplicação de um pelo outro. Outra dica importante. Entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior. O que quer dizer isso? 8 e 4. O maior divisível pelo menor, ou seja, ou dito de outra forma, o maior é múltiplo do menor, o 8 é múltiplo do 4? É. Então, o MMC é 8. Pensar aqui 30 e 15, por exemplo. 30 é múltiplo de 15? É. 2 vezes 15, 30. Então, o MMC é 30. Ok, pessoal? Agora o MDC, que ele é menos usado, mas ele usa em física, pode ser que use lá na parte de eletricidade. Então aqui a gente vai ver para que serve. Mas serve também até na própria matemática. Quando você quer, nós vamos depois ver a questão de frações equivalentes. E a gente, para achar uma fração equivalente, a gente divide em cima e embaixo por um mesmo número. Então, se eu tiver um MDC, eu saber calcular o MDC do numerador e do denominador, eu vou achar o máximo divisor que divide. Então, eu não vou ficar dividindo passo a passo. Eu posso dividir direto pelo MDC, que eu vou conseguir simplificar a fração, tornando irredutível. O máximo divisor, o MDC, ou também o maior, aqui em alguns livros traz como maior divisor comum. Corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números. Então, vai ser um maior número que divide 2 ou 3 números diferentes. Lembre-se que os divisores são aqueles quando o resto da divisão é igual a zero. Então, o que é divisor, então? Divisores do 12. É aqueles que dividem o 12 e o resto dá zero. Então, 12, se eu dividir por 1 dá resto 0, se eu dividir por 2 dá resto 0, dividir por 3 dá resto 0, dividir por 4 dá resto 0, dividir por 6 dá resto 0 e dividir pelo próprio 12 dá resto 0. Quando o número, então aqui
quando o número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, são chamados de prima, a gente já tinha visto isso. Vale notar que todo número natural possui divisores, então todo tem divisor, pelo menos 1 e ele mesmo. O menor divisor de um número será sempre o número 1. Por sua vez, o maior divisor é o próprio número. Atenção, o zero não é divisor de nenhum número. Nunca pode dividir por zero. Tá? Como calcular o MDC? Para ela, regra prática. Para calcular o máximo divisor comum MDC entre os números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição dos números indicados. Para exemplificar, vamos calcular através da fatoração o MDC de 20 e 24. Então, parecido com o MMC. O primeiro número primo é o 2, então eu vejo se tem aqui alguém que dividiu por 2. Tem. Então, o 20 e o 24. 20 dividido por 2, 10. 24 dividido por 2, 12. Tem por 2 ainda? Tem. 12 dividido 10 dividido por 2, 5. E 12 dividido por 2, 6. Ainda tem por 2? Tem. E vamos dividir. Mas o 5 não dá, repete. 6 dividido por 2, 3. Agora aqui, tem por 2, não tem mais. Mas tem por 3. 3 dividido por 3, 1, repete 5. 5, agora o 5 dá para dividir por 5, dá 1. Mas para saber o MDC, não é igual multiplicar igual ao MMC. Aí tem que tomar cuidado. O MMC eu multiplicaria todos. O MDC, a gente vai fazer o seguinte. Deve olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois. Ou se tivesse 3, 4 números para a gente calcular. Então, simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Ok? Ao mesmo tempo. Assim, pela fatoração, podemos concluir que o 4 é o divisor. Por quê? Só pega aqueles que dividiu a linha inteira. O 2 dividiu o 20 e o 24? Sim. Então, pego ele. Esse 2 dividiu a linha inteira, o 12 e o 10? Sim. Então, agora o 2 dividiu a linha inteira? Não, não dividiu o 5. O 3 dividiu a linha inteira? Não, não dividiu o 5. E o 5 aqui não dividiu 1. Tá? Então, como que eu acho o MDC? Multiplico 2 vezes 2, 4. Então, aqueles que dividiram a linha toda, eu multiplico somente eles, não todos, como era no MMC. Essa é a diferença. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 24 é o 4. Então, o 4 divide tanto o 20 e o 24 ao mesmo tempo e é o maior. Então, aqui mais exemplo de 28 e 60. Repare que o 2 aqui vai dividir o 18 e 60. Esse 2 já não divide o 9. Aqui o 3 divide o 3 e o 15. Então, qual que é o MDC de 18 e 60? É o 2 vezes 3, que é o 6. Ok, pessoal? Agora aqui com mais número, com 3 números, é a mesma coisa. O número tem que dividir a linha toda. Entre 6, 12 e 15. O 2 dividiu a linha toda? Não, não dividiu 15. O 2 aqui? Também não, não dividiu 15. Agora o 3 dividiu 3, dividiu 3, dividiu 15. Então ele dividiu a linha toda. Quando eu não tenho mais outro, só tem um, então esse é o próprio MDC. Se tivesse outro, eu multiplicaria. Ok, pessoal? Propriedades do MDC. Quando fatoramos 2 ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a eles. Por exemplo, entre 12 e 18 é o 6. Então, o produto deles é o produto de fator comum entre eles. Quando temos dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC entre eles é 1. Então, números vizinhos. Por exemplo, o 25 e 26. Qual que é o maior divisor? Só 1. Não tem nenhum outro número maior que divide o 25 e 26. Então, números próximos, o maior divisor é 1. Quando temos dois ou mais números... Terceiro ponto. Quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é um MDC. Por exemplo, entre 3 e 6. Se 3 divide 6, então o MDC deles é o 3. É o contrário do MMC. O MMC, se o maior é múltiplo do menor, o MMC é o maior. Agora é o contrário. Se um número é múltiplo do outro, o menor é o maior divisor comum. Ou seja, se o menor divide o maior, ele é o MDC. Nesse caso, o 3 divide o 6, então o MDC entre 3 e 6 é o próprio 3. Ok, pessoal?
Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.